Olá, então voltamos aqui ao segundo bloco da nossa quinta aula, dando continuidade aqui às considerações finais em relação à metodologia de pesquisa, né? A gente estava falando sobre a questão dos tipos de pesquisa e agora vamos falar sobre a questão das técnicas relacionadas à pesquisa, principalmente no ramo do direito, no campo do direito. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre algumas técnicas, né? E são as mais utilizadas. Tem algumas que são menos utilizadas, eu vou dar importância, obviamente, às mais utilizadas. Nós temos a mais utilizada de todas, né, gente, é a chamada pesquisa teórica, né, a chamada também análise de conteúdo. Isso é importante, inclusive, constar na introdução de vocês. Então, lá na introdução, quando vocês estão falando sobre o tema eu até falei numa aula sobre isso, né, quando vocês estão escrevendo sobre o tema de vocês, sobre o problema, o objetivo da pesquisa e tal, é importante também falar qual foi o tipo de técnica que vocês utilizaram, né? Vocês fizeram uma pesquisa o quê? Teórica? Uma análise de conteúdo? Vocês fizeram pesquisa de campo? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? Então, isso faz parte do que nós chamamos de metodologia. Então, nós temos a chamada pesquisa teórica, que é a mais utilizada de todas, eu vou falar especificamente dela rapidamente daqui a pouco. A pesquisa de campo, também chamada de pesquisa participante, pesquisa-ação, né? Que são as mais utilizadas aí no campo da pesquisa, né? Outro tipo também de operacionalização da pesquisa também que é importante é o que nós chamamos de fase e cronograma, que daqui a pouco também nós vamos falar sobre isso. Bom, o que é pesquisa teórica, análise de conteúdo, né? Na realidade, é uma estratégia de cunho qualitativo, né, e não meramente de cunho quantitativo. Ou seja, análise de conteúdo como procedimento de investigação de cunho teórico. O que a análise de conteúdo pode ser? Vocês podem analisar vida, que eu acho que não é o caso aqui, analisar discurso, aí vocês podem analisar um discurso jurídico, análise de jurisprudência, análise de doutrina, né, isso tudo entraria aqui como análise de conteúdo, mensagens da mídia, exame de documentos, estudo de leis, de jurisprudências, estudos históricos, etc. Então isso tudo aqui entraria naquilo que nós chamamos de análise de conteúdo. Condições da produção da análise de conteúdo, né? Os dados e informações obtidos já estão dissociados das condições gerais em que foram produzidos. Ou seja, a forma de acesso aos dados é o quê? A partir de um texto, obviamente, né? Não tem motivações históricas, mesmo que os dados pertençam ao passado, são inseridos pelo analista em um novo contexto. Um sistema de conceitos analíticos é construído para servir como sistema de referência conceituais para realizarem as inferências. E o último caso da análise de conteúdo é a questão da desconstrução para uma reconstrução. Isso eu também falei em uma aula aí, aliás, na nossa primeira aula, eu não sei qual dos blocos que foi, mas eu falei um pouco sobre essa questão da reconstrução, de como é que se faz uma reconstrução em pesquisa. Então, análise de conteúdo é a pesquisa mais utilizada, porque vocês vão fazer aí um grande levantamento de dados, né? Uma grande pesquisa bibliográfica, fazer um capítulo inteiro sobre estado da arte ou revisão da literatura, um outro capítulo sobre marco teórico. Então, essa seria o que nós chamamos de análise de conteúdo. Outra pesquisa muito utilizada é a pesquisa de campo, mas eu não acho que pesquisa de campo aqui, no caso de vocês, que tem uma certa emergência na entrega da monografia, seja a pesquisa mais indicada. Mas para aquelas pessoas que queiram fazer pesquisa de campo, é muito interessante, mas eu recomendo a leitura da aula, do texto que eu vou disponibilizar para vocês, obviamente, e de alguns livros que eu vou passar no final aqui, como nossa referência bibliográfica. Então não vou ficar falando sobre pesquisa de campo, porque é uma pesquisa que eu creio que quase ninguém vai fazer. Vou ser um pouco mais prático aqui nessa questão. Bom, outro tipo de pesquisa muito utilizado é o chamado estudo de caso, né, que também entraria aí, poderia entrar como análise de conteúdo. O estudo de caso pode ser tanto pesquisa de campo como análise de conteúdo, né? Ele entraria nas duas categorias. Bom, estudo de caso é algo muito interessante, que vocês podem pegar um caso, um julgado do Supremo, né, e tentar compreender, por exemplo, de que modo que os ministros do Supremo se posicionaram em relação a tal matéria, ou a tal discussão. E aí, por que esse compreender de que modo que eles se posicionam em relação a tal matéria? Exatamente para oferecer algum tipo de
desconstrução, algum tipo de crítica à forma como os ministros do Supremo se posicionam em relação a alguns conceitos, né, jurídicos, por exemplo. Como, por exemplo, a questão da liberdade, a questão da igualdade, a questão da dignidade da pessoa humana, a questão do sexo, a questão da raça, que já foram coisas discutidas pelo Supremo. Outra forma de estudo de caso é estudo de uma realidade, estudo de um caso real mesmo, né? Então você quer, por exemplo, estudar, por exemplo, o caso, por exemplo, a questão da criminalidade no centro de Belo Horizonte, é um estudo de caso aí, por exemplo, né? Ou você quer estudar algum caso específico de uma família específica, ou algum caso de adoção por pessoas do mesmo sexo, né? Então eu tenho um casal aí de homossexuais, eles querem adotar uma criança e você vai fazer um estudo de caso a partir disso, né? De que forma que isso ocorreu? Então aí já é uma questão de pesquisa de campo, né? Porque você vai ter que se envolver com o assunto. Então são duas formas de estudo de caso. Uma que seria um estudo de caso que tem mais a ver com análise de conteúdo e uma que seria estudo de caso que tem mais a ver com pesquisa de campo, né? Essas seriam, então, vamos dizer, as técnicas mais utilizadas de pesquisa. Bom, em relação a um outro ponto que também foi discutido na nossa primeira ou segunda aula, é a questão de como que se encontra um tema de pesquisa, né? Eu já até falei um pouco sobre isso aqui, mas é sempre importante, né? Ou seja, como encontrar um tema de pesquisa? Bom, escolha uma disciplina que mais se identifique, embora essa não seja uma boa saída, né? Mas é uma saída, vamos dizer assim, mais rápida, né? Para quem quer resolver seu problema de uma forma mais tranquila, sem nenhum problema com perda de tempo aí. Então, você se identifica com determinada disciplina, esse já é um ponto de partida, né? Depois de escolher um ponto dentro daquela disciplina. Aliás, o próprio professor aqui, dando aula, já vai ali levantando questionamentos em relação à disciplina que ele está lecionando. Esses questionamentos são importantes serem notados, que isso pode servir como motivo para uma pesquisa jurídica. Depois vocês podem escolher um aspecto dentro desse ponto. E aí vocês vão começar a problematizar esse aspecto que foi escolhido. Ou seja, a levantar dúvidas, né? A levantar indagações em relação a esse ponto. Então, a problematização, ela é exatamente isso, né? É você começar a levantar indagações em relação a um determinado aspecto, tá? E aí, obviamente, que vocês já devem levar em consideração um marco teórico nesse momento aí de problematização. Na nossa aula anterior, na nossa quarta aula, nós aí falamos aí sobre alguns marcos teóricos que são os mais utilizados em pesquisa do direito. Vocês já podem levar em consideração esses marcos teóricos. Então, por exemplo, se eu vou problematizar a questão de uma interpretação constitucional feita por um determinado tribunal, né, pelo Supremo, pelo TJ de algum lugar, eu já posso levar em consideração, por exemplo, uma teoria de um autor como Dworkin, ou uma teoria de um autor como Ginter, ou como Habermas, ou Alex, e assim por diante. Só que eu já vou levar em consideração esse marco teórico no momento de problematizar, né? E aí sim eu vou ter como formular o meu problema a partir do marco teórico, né? E aí só então eu vou apresentar uma hipótese, e aí no final de tudo isso eu vou ter o meu tema encontrado. Então o tema, na realidade, ele é esse processo, né, que vai desde o momento de encontrar a disciplina que você mais gosta até a hipótese. Então é um percurso. O tema não é falar assim, meu tema é controle de constitucionalidade, né? Então o tema é um pouco mais delimitado, aliás, é bem mais delimitado do que isso. Bom, foi falado também sobre a questão do marco teórico, o que é o marco teórico, né? Nós tivemos, inclusive, na nossa última aula, uma aula um pouco mais, vamos dizer assim, mais específica sobre o marco teórico, embora tenha sido uma aula bem rasa sobre isso, mas só para vocês poderem ter noção. E eu deixei claro que marco teórico, na realidade, não é o autor, e sim uma teoria de fundo, né? Ou seja, é a teoria que vai fundamentar tudo aquilo que você quer, na realidade, trabalhar. Então eu estou criticando o nosso controle de constitucionalidade a partir de uma visão teórica de um determinado autor. E aí sim, o meu marco teórico é essa visão teórica, né? Então o marco teórico é sempre uma teoria de um determinado autor, uma teoria específica de um autor, né? E nunca o autor. Então é sempre a teoria. Eu também falei que o marco teórico pode ser um princípio jurídico, né?
Mas é claro que eu não vou usar assim o princípio. Então, meu marco teórico não é a dignidade da pessoa humana. Meu marco teórico não é a liberdade, não é a igualdade. Meu marco teórico é a liberdade, mas a partir da teoria de, por exemplo, eu falei sobre isso inclusive, né? A partir da teoria do Ronald Dworkin. Meu marco teórico é a dignidade da pessoa humana na visão de um autor como Ingo Wolfgang Sarlé. Meu marco teórico é a teoria da ponderação de valores ou do sopesamento de valores de um Robert Alexy. Meu marco teórico é a teoria discursiva do direito de Habermas. Então, meu marco teórico é o direito de liberdade na visão de Robert Alexy, ou o direito de liberdade na visão de Ronald Dworkin, ou o direito de liberdade na visão de Habermas. Então, o mesmo conceito de liberdade ele é lido de formas diferenciadas por diferentes filósofos, diferentes juristas, né? E o marco teórico seria exatamente isso. Qual desses juristas, filósofos, eles oferecem uma visão mais adequada ao problema que você pretende trabalhar? Então, se você está usando uma teoria específica, por exemplo, eu estou querendo trabalhar a questão da democracia, a democracia é a partir de qual autor? Eu estou querendo trabalhar a questão da legitimidade, a legitimidade é a partir de qual autor? Eu estou querendo trabalhar a questão da validade, a validade é a partir de qual autor? Né? Ou então não, eu quero trabalhar um princípio. Ok, um princípio a partir de qual autor? Lembre-se sempre disso. Então pode ser uma teoria específica, né, ou pode ser um princípio, desde que esse princípio seja traduzido a partir de uma teoria específica também. Né? O marco teórico, então, ele seria o fundamento de tudo aquilo que você pretende defender. Tá? Eu falei também que algumas pessoas criticam a questão do marco teórico, mas eu não vejo como fazer pesquisa, pelo menos num curso de especialização ou de graduação ou de pós-graduação, sem a existência do marco teórico. Aqueles que criticam a existência do marco teórico, eles dizem que o marco teórico, na realidade, ele vai engessar a pesquisa. Né? Ou seja, você vai, de certo modo, ser levado por esse marco teórico. É como se nós fôssemos tendencionados, né? Ou seja, tem uma tendência aí, ou tendenciosos, né? No sentido de encontrar uma resposta já meio que guiada por aquele marco teórico. Bom, eu não vejo tanto problema em pesquisas de graduação, de pós-graduação ou até mesmo de mestrado. No doutorado eu já acho um pouco complicado, mas também é assim que tem sido feito. Né? Aí eu dei alguns exemplos, né, de marcos teóricos nas nossas primeiras ou segunda aula, e falei de alguns exemplos, por exemplo, em civil ou processo civil. Falei da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é uma teoria que hoje em dia tem sido muito utilizada no Brasil, principalmente por um autor chamado Daniel Sarmento e a Escola de Direito Constitucional ou de Direito Civil, de Direito Privado da UERJ, né? Que é aquela ideia de constitucionalização do direito civil ou constitucionalização do direito privado. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais é aquela ideia de que os direitos fundamentais também teriam aplicação ou teriam eficácia nas relações privadas. É uma teoria muito bacana para trabalhar, por exemplo, a questão da paternidade socioafetiva, né, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras coisas, da questão do divórcio, né, essa eficácia horizontal ela entraria aí muito bem. Outra teoria muito utilizada é a dignidade da pessoa humana na visão do professor Ingo Wolfgang Sarlé. Ele tem um livro especificamente sobre isso. Falei também da teoria do princípio da liberdade na visão do Ronald Dworkin, o princípio da igualdade na visão do Ronald Dworkin. Aí, dentro do processo, né, tem teorias como o processo como procedimento realizado em contraditório entre as partes, né, do processualista italiano, lá, o Elio Fazzolari. Falei também de uma outra teoria que tem sido muito criticada, mas também é muito utilizada em pesquisa, que é a teoria instrumentalista do processo, ou a instrumentalidade do processo da escola, obviamente, paulista, né, representada aí por Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover. Falei também de uma teoria do processo mineiro, né, que aí tem como principais representantes o professor Haroldo Plínio Gonçalves, né, que é o grande divulgador aí da teoria do Fazzolari, e a teoria neo-institucionalista do processo do professor Rosemiro Pereira Leal, que também tem sido muito utilizada. Eu dei alguns desses exemplos, né, de marco teórico,
E depois até aí a nossa quarta aula deu uma aprofundada sobre isso. Mas além desses marcos teóricos aqui, nós temos também, eu já falei, deixei claro, a questão da teoria discursiva do direito, a questão da relação entre esfera pública e esfera privada em Habermas, a questão da relação do direito e moral em Habermas. Ou seja, tem muito o que se discutir e muita teoria aí que pode servir de fundamento para essas discussões de vocês. Bom, aí, logo depois disso, foi falado sobre a questão da correlação entre hipótese e problema. Ou seja, as pessoas confundem hipótese com problema, problema com hipótese. O problema é o ponto de partida da pesquisa, é exatamente a sua indagação. Ele que vai começar tudo. Então, o problema é a pergunta. Né? É uma pergunta que você faz e que, obviamente, você vai precisar de um marco teórico para encontrar uma resposta. A resposta é a hipótese. Então, não confundam hipótese com problema. Por que eu estou falando isso? É claro que vocês não vão ter que fazer aqui, no curso de vocês, um projeto de pesquisa. Mas eu não sei se vocês se lembram das nossas primeiras aulas, eu falei que é importante elaborar um plano de pesquisa, um planejamento de pesquisa. Mesmo que ele seja mínimo, né? Que tenha ali uma página. Mas é importante ter esse planejamento para que eu não fique, obviamente, aí pesquisando no escuro. E dentro desse planejamento tem algumas coisas que têm que existir. Ou seja, eu tenho que saber qual que é o meu problema de pesquisa, qual que é o marco teórico de pesquisa e qual que é a resposta que eu dei para aquilo de uma forma provisória, que nós vamos chamar de hipótese. Então, a hipótese é sempre a oferta de uma solução possível para o problema formulado. Não é a resposta definitiva, até porque não existe resposta definitiva no campo das ciências sociais aplicadas, por exemplo, né? Você sabe muito bem disso. Então, a hipótese é a resposta, problema é a pergunta, né? Planejamento da pesquisa foi outro ponto também que nós abordamos nas nossas primeiras aulas, né? Como é que você faz para planejar a pesquisa? E aí, eu deixei claro que, em relação ao tempo que vocês teriam para poder escrever essa pesquisa, é importante criar uma espécie de um cronograma físico mesmo, pensando nas fases da pesquisa, né? E aí, é claro que isso aqui são alguns conselhos, né? Isso não é uma regra, mas esses conselhos são bem interessantes, eles estão inclusive no livro da professora Miraci, que eu depois vou deixar claro onde vocês podem encontrar o livro, né, e qual o nome do livro. Bom, eu falei que a pesquisa ela tem aí mais ou menos 4 fases importantes, né, e é sempre importante lembrar o que vocês vão fazer em cada uma dessas fases. Então essa é a minha forma de pensar na pesquisa. Eu tenho que elaborar essas 4 fases. Necessariamente vou ter que passar por essas 4 fases. Aí vai depender do tempo que vocês têm. Se vocês têm 2 meses para escrever pesquisa, eu vou ter que ver quanto tempo que eu vou gastar para cada uma dessas fases. A primeira fase de pesquisa, para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil, é a fase que nós chamamos de fase de conhecimento do objeto de estudo e redefinição da investigação. Nessa fase, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aprofundamento de leituras bibliográficas, documentais, aprofundamento de leituras de legislação, de jurisprudência, de seja o que for. Então é o momento em que eu vou conhecer o meu objeto de pesquisa. Nesse momento, realmente exige aí uma dedicação de um tempo um pouco maior, né? Ou seja, e antes disso, inclusive, eu vou ter que fazer, coleta de dados, né? Eu vou ter que recorrer às bibliotecas, saber onde é que os livros estão. Eu consigo achar esse livro na biblioteca da instituição, eu vou ter que recorrer a uma outra instituição, vou ter que comprar o livro, vou ter que encomendar o livro, ou seja, é um planejamento meio complexo, mas que facilita depois a vida de vocês. E aí sim, eu vou aprofundar as leituras, vou talvez, se for o caso, aí, né, reelaborar e detalhar o meu plano de pesquisa. Isso também pode ser feito. O plano de pesquisa ele pode ser a todo momento revisto, né, gente? Todo plano ele pode ser revisto, né? Vou talvez precisar, vamos dizer assim, numa linguagem mais vulgar, né? Eu vou afunilar o meu foco de pesquisa. Ou seja, a partir dessas leituras, é possível que eu faça uma melhor delimitação do meu tema, né? Que eu focalize exatamente o que eu pretendo trabalhar, certo? E, obviamente, nessa mesma fase, eu posso também organizar os temas a serem estudados. Quando eu falo em organizar os temas a serem estudados, não sei se vocês vão se lembrar, isso está em uma aula que eu falei sobre a construção do sumário. Como que vocês vão construir o sumário? Isso é importante porque isso já é na primeira fase, né?
Na primeira fase eu vou encontrar o tema, eu já vou elaborar o meu título, e desse título eu já vou começar a leitura, e aí sim eu vou começar a elaborar um sumário prévio dessa pesquisa. E aí eu teria então a primeira fase da pesquisa. Logo em seguida vem a fase 2 da pesquisa. Uma fase extremamente importante. E aí vai ter lá, nessa fase vai ser a fase de investigação, interpretação e qualificação do marco teórico de estudo. Então é a fase de aprofundamento do marco teórico, é a fase que eu vou realmente me debruçar na leitura dos livros que envolvem na qualificação do meu marco teórico. Obviamente que muitas pessoas optam pela leitura dos livros originais, que é extremamente importante, né, gente? Por favor, se eu estou usando o marco teórico, a teoria do Ronald Dworkin, por exemplo, como eu falei com vocês, os livros do Dworkin já estão quase todos traduzidos do Brasil, os do Alex também, os do Habermas nem se fala, tem mais de 40 livros traduzidos do Habermas no Brasil, os livros do Günther também são traduzidos no Brasil, tem textos na internet. É importante que eu faça referência ao autor original, mas também é importante que eu faça leituras complementares, né, grandes comentadores, críticos, até para que eu possa qualificar melhor o meu marco teórico. Então, nesse momento, dependendo, obviamente, do tempo que vocês têm, né, isso vai ser muito importante, vai ser possível organizar os dados coletados na fase anterior, fazer uma análise crítica dos elementos a serem aprofundados pela pesquisa e fazer o aprofundamento do marco teórico. Então, essa é uma fase extremamente importante da pesquisa, porque é a partir do marco teórico que vocês vão realizar, né, a reconstrução, a crítica daquele objeto de pesquisa que está sendo, obviamente, foco aqui na monografia de vocês. Essa, então, seria a fase 2, né? E aí vai depender exatamente do tempo que vocês têm para poder escrever a pesquisa de vocês. A fase 3 seria um momento de discussão e revisão dos textos. A palavra discussão aqui, obviamente, ela entra no momento, ela entra se vocês tiverem como ter contato com o orientador de vocês. Se não tem orientador, obviamente que essa discussão ela vai ser dispensada. E vão passar para a fase mesmo de revisão do texto, né? Ou mesmo de começar a escrever o texto. Então aqui já estamos escrevendo o texto, eu vou começar nessa fase 3 a apresentar a minha crítica, os meus aspectos críticos, vou começar a fazer uma revisão de conteúdo, juntamente com isso, né? Não só de conteúdo, mas também uma redação preliminar da monografia, juntamente com revisão de escrita, revisão de gramática, já começa a fazer aqui também, né? Revisão do próprio texto, é importante ler o texto para alguém, né? Para a mãe de vocês, para o pai, para o irmão, para um amigo, ou para saber se a pessoa está compreendendo o que você está escrevendo. Então, essa fase 3 ela é muito importante, porque é a fase que já está começando ali a escrever e talvez finalizar a pesquisa, né? Porque eu falei com vocês que a pesquisa de vocês vai ter que ter aí em torno, né, de 30 laudas, é um tamanho de uma pesquisa interessante. E a última fase da pesquisa, que é a fase 4, é a fase da redação final da monografia. Então aqui eu estou redigindo finalmente a monografia. Veja bem, na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, eu estou fazendo uma redação preliminar. Essa redação preliminar pode ser o quê? Podem ser aqueles, que eu vou falar daqui a pouco também rapidamente, né? Podem ser aqueles fichamentos. Então eu estou fazendo fichamento, estou escrevendo o texto que eu estou lendo do livro, né? Estou transcrevendo esse texto para o computador, estou fazendo citações, estou colocando as páginas, ou seja, eu estou formando uma coxa de retalho. E depois que essa coxa de retalho está pronta, agora eu vou entrar na fase 4 e vou redigir finalmente o texto da monografia. Então eu vou revisar o texto que foi elaborado na fase anterior, né? Tanto no sentido de conteúdo, de gramática, de tudo isso, para depois partir para a redação final. Depois da redação final, obviamente, ainda faço mais uma revisãozinha rápida e faço o depósito do TCC. Para fazer o depósito do TCC, vocês vão lembrar, né, vocês têm que mandar fazer a capa dura, a encadernação com capa dura, tem tudo isso, que depois também vamos falar bem rapidamente. Esse cronograma é importante, né, que vocês façam um cronograma disso. Eu até brinco com os meus alunos, né? Esse cronograma ele tem que estar em todos os lugares da vida de vocês. Tem que estar colado na geladeira, tem que estar no bolso, na pasta, no carro, né? Ou seja, a todo momento você tem que estar vendo esse cronograma, porque ele é baseado no seu tempo, no tempo que você tem disponível para poder escrever o texto.
né? Então, se eu tenho só 2 meses para poder desenvolver a monografia, esse meu cronograma ele é feito dentro desses 2 meses. E eu já deixei claro para vocês que quando eu falo 2 meses, ninguém tem 2 meses de verdade, né? Você tem que levar em consideração que você vai ter aí em torno de 1 hora ou 2 horas diárias para poder fazer uma leitura, uma escrita ou algo em relação à monografia. Então, se você for levar em consideração, se for 1 dia, 1 hora por dia, na realidade, então, eu não vou ter 2 meses, eu vou ter 60 horas, né, para poder escrever uma monografia. 60 horas para poder escrever uma monografia, né, dá menos do que 3 dias aí. Então, são 2 dias e mais 6 horas. Então, desculpa, são 2 dias e mais 12 horas. Então, não dá para poder escrever uma monografia em 2 dias, né? Se você tem 2 horas por dia, aumenta um pouco mais, mas também é extremamente complexo fazer uma monografia nesse sentido. Então, esse cronograma ele é muito importante porque ele é uma forma de ficar te cobrando. Olha, você não escreveu ontem, né? O dia passou, você não fez nada. Não escreveu hoje, aí já perdeu mais 1 dia e assim por diante. Então, é importante fazer o cronograma e espalhar esse cronograma por todos os cantos da sua vida, né? Na sua casa, na geladeira, onde for, para lembrar disso, né? Então, cria esse cronograma com a forma de uma tabela, lembrando dessas fases, né? Essas fases vão estar aí nesse documento que eu vou deixar disponibilizado para vocês, né? Como é que vocês escrevem essas fases, e levem exatamente em consideração o prazo final de entrega do TCC. A questão dos dados, né? Vocês vão ter, eu falei que vocês, na monografia de vocês vão sempre lidar com duas formas de dados, dados primários e dados secundários, né? Eu deixei claro que os dados primários são sempre dados que não têm uma intermediação, então, ou seja, não tem uma interpretação desses dados, né? Então, dados primários são o quê? Legislação, jurisprudência, dados estatísticos, os livros originais dos autores, né? Então, o livro do Kelsen, o livro do Dworkin, sem que seja o livro de um intérprete, esses dados são todos dados primários, né? Os dados secundários são sempre fontes de uma interpretação. Então, aí eu tenho conteúdo didáticos, livros de toda espécie, artigos de revista, doutrinas, leis interpretadas, esses são dados primários. Toda pesquisa tem que levar em consideração a existência de dados primários e de dados secundários. Ou seja, na minha pesquisa, eu tenho que ter uma legislação, eu estou fazendo pesquisa em direito, né? A lei, então, tem que estar lá como fonte de pesquisa. A doutrina tem que estar lá como fonte de pesquisa. A jurisprudência tem que estar lá como fonte de pesquisa. Então, eu vou obviamente, manusear aí tanto os dados primários como os dados secundários. Não tem como fazer pesquisa, volto a afirmar isso, né? Não há possibilidade de fazer pesquisa utilizando somente dados secundários. Os dados primários eles são extremamente importantes. O aluno que fala que o marco teórico dele é a teoria discursiva do direito de Habermas e em nenhum momento ele cita o livro original do Habermas, vai ter um problema. Até porque o livro original do Habermas é facilmente encontrado, né, para quem não quer comprar, acha até para poder baixar na internet o livro, ou seja, tem como se virar, né? Não há como citar Habermas a partir de uma leitura, vamos dizer, complementar, né? De uma leitura secundária. Vamos citar Habermas pela fonte original, o Dworkin, o Alex e assim por diante, né, gente? Vamos evitar isso. Então, dados primários e dados secundários, essas duas coisas têm que existir na pesquisa. Falei também, né, nas nossas primeiras aulas sobre a questão do levantamento bibliográfico, né, do uso da biblioteca. Né, tem alunos que não sabem muito bem como localizar determinados livros na biblioteca. Vamos aprender como é que usa isso, né, gente? Como é que faz para localizar o livro facilmente. Hoje em dia, grande parte das bibliotecas elas já estão informatizadas, né, já tem sites das bibliotecas, vocês conseguem acessar a biblioteca via internet, já saber se o livro está disponível, se não está, se eu consigo pegar o livro ou não consigo, se eu vou chegar lá e pegar o livro ou não. Né, tudo isso é facilmente consultado e facilita também a vida de vocês também. E como é que se usa a biblioteca, né? Aprender a fazer fichamento, né? Eu sei que isso tudo leva um pouco de tempo, mas esses fichamentos eles são extremamente importantes. Só para lembrar, tem uma aula que eu falei sobre isso e também está no material que eu vou deixar disponível. Quais são os tipos de fichamento que vocês podem fazer, né? Fichamento bibliográfico, fichamento de citação, fichamento de leitura, fichamento de assunto. Falei também sobre a questão do uso da internet, como que se usa a internet de uma forma legal, né? Sem que se cometa
plágio ou algo nesse sentido, né? O que você pode recorrer à internet. Hoje em dia existem N artigos que são artigos extremamente importantes e interessantes na internet, confiáveis, inclusive. Você tem que preocupar muito com essa questão da confiança do artigo, da confiabilidade daquele artigo, né, que está escrito na internet, não pegar artigo em qualquer lugar, saber quem foi que escreveu aquele artigo, aquele pessoa é um doutor, é um mestre, é um mestrando, o que ele é, né? Ou seja, é claro que um artigo de um doutor, embora não seja, isso não seja algo absoluto, né, normalmente é mais confiável do que um artigo de um aluno que está escrevendo uma graduação, né? Não necessariamente é assim, mas é óbvio, né, que isso tem um peso maior. Então é importante isso, né, gente? Ou seja, qual é a universidade que está desenvolvendo aquele artigo? Aquele é um artigo que foi colocado em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, tem essa preocupação na hora de buscar os artigos na internet. Bom, eu vou parar por aqui. No próximo bloco, a gente continua falando sobre essas considerações finais em relação à pesquisa.